Domingão, programa novo e hoje é com Atinágoras Teixeira Lopes. Ele é um líder sindical do Com Lutas, é um cara briguento, é um cara de luta, é um cara que faz muita greve, é um cara duro na negociação e é com o Atinágoras que nós vamos conversar hoje e entender um pouco o que ele pensa sobre todos esses movimentos sociais que estão acontecendo, os protestos, etc, etc, etc. Vamos lá. Atinágoras, eu estava conversando há poucos dias com um líder sindical importante e ele me dizia que os sindicatos vão precisar se reinventar, porque com a política aprendida nos últimos anos, que os sindicatos não vão conseguir representar os seus trabalhadores porque os trabalhadores subiram um degrau na consciência. Você concorda com isso? Não, eu concordo, desde que o reinventar seja entendido como voltar às suas origens. Porque isso hoje seria moderno. O grau de dependência política e financeira do movimento sindical hoje os impede de fazer aquilo que a classe trabalhadora gestou, por exemplo, no final da década de 70 e início da década de 80. Olha, por exemplo, cheguei há poucas horas de Belém. Nós realizamos uma greve de 9 dias com os operários da construção civil de toda a área metropolitana, com todos os métodos da classe trabalhadora, método de luta, de ação, de negociação e, principalmente, de mobilização e de decisão dos trabalhadores pela base, em assembleias massivas. Então, infelizmente, hoje, 90% das entidades sindicais brasileiras, algumas delas até dizem que o instrumento da greve virou démodé, é algo, ou seja, o moderno é negociar. O reinventar é a capacidade de diálogo permanente para que se evite a mobilização. Nós da Conlutas achamos que o importante é o resgate, a mobilização para negociar em melhores condições. Você sabe o que eles dizem, Atinágoras? Eles dizem que, aliás, eu conversei com um deles, ele me disse isso, que os acordos firmados pela Conlutas, comparados aos acordos firmados pela Força Sindical ou pela CUT, são mais ou menos parecidos. E o argumento é que não adianta tanta greve para fazer o mesmo tipo de acordo. O que você acha disso? Eu creio que, para a estratégia que eles assumiram, eles têm razão. Para a estratégia que nós assumimos, nós temos razão. Nós temos estratégias distintas. A estratégia do sindicalismo de colaboração de classes, a estratégia do sindicalismo que admite que é possível um mundo justo e até mais humano, a partir da boa coexistência entre patrões e empregados, é a estratégia que justifica a análise deles. A nossa não. Nós, conscientemente, nós assumimos que a nossa estratégia é a estratégia de eliminar o sistema de exploração do homem pelo homem. Aquilo que muitos chamam coisa do passado, nós reivindicamos que cada luta da classe trabalhadora, por mais objetiva que seja uma luta pelo salário ou do estudante pelo direito a xerox no centro acadêmico, ela tem que ser politizada a ponto de que a consciência de quem se move entenda que o problema que nós estamos vivendo, por menor que ele seja, tem uma explicação. A explicação é o sistema capitalista. A nossa estratégia é superar o sistema capitalista. Por isso, independentemente do resultado de um mesmo percentual de índice de reajuste salarial, ainda que no determinado momento o nosso seja 1, 2% menor, para nós é muito importante mover a classe trabalhadora para que ela conheça na luta todos os obstáculos que o sistema os impõe para nos manter nessa opressão. Então, nós queremos, sim, transformar a sociedade do capitalismo a uma sociedade transitória, socialista, igualitária, com jornada de trabalho com escala móvel, com salários iguais, sem privilégio para ninguém. Nós temos e mantemos com muito orgulho essa estratégia socialista. Por isso a mobilização é fundamental. O que você quer dizer é que a luta educa tanto quanto o acordo. Em luta, tudo muda. Em luta mudam os valores, mudam a moral. Na mobilização você vê
pessoas distintas, inclusive de diversas opções e até orientações religiosas que livremente eles escolheram ao longo de suas histórias, e que se enfrentam e que se chocam com algumas orientações, inclusive padronizadas por esse aprendizado, e que na luta se supera e se reeduca, se reinventa. A luta ela é capaz de transformar os conceitos, de reacender as esperanças, de mover no cérebro as expectativas de um mundo justo. Você Então, acha... respondendo objetivamente a tua pergunta, a mobilização educa absolutamente, infinitamente mais do que simplesmente um bom acordo sem mobilização. Você acha, então, que os trabalhadores eles percebem a diferença de propósito da Conlutas com a Força, com a CUT, com a UGT, com a CGT, etc.? Grosso modo, não. A maioria olha só, a consciência da classe, ela é conservadora no seu estágio. A classe, ela quer paz. A classe, ela quer o seu bem-estar. Ela quer a sua tranquilidade, o seu salário, o seu emprego, a sua condição de se manter bem. Somente quando isso é ameaçado é que ela é capaz de se mover. A primeira orientação, o primeiro impulso do indivíduo não é o de lutar, não é o de se enfrentar, não é o de fazer a greve. É o primeiro, é o do bem-estar social tão falado, utilizando aqui a palavra talvez não mais adequada, mas para deixar claro. Essa é a primeira, digamos assim, o primeiro desejo de um ser humano, não precisar ter enfrentamentos para poder melhorar a sua condição de vida. Então, não é que a classe trabalhadora, no geral, a classe trabalhadora, hoje no Brasil, nós somos ultraminoritários. A CSP Conlutas é uma referência ultraminoritária. Quantos sindicatos vocês têm hoje? Nós representamos cerca de 200 sindicatos, 250, incluindo os movimentos sociais que estão na central no país. Isso é algo em torno de 3 milhões de trabalhadores no país. Isso é 10% do tamanho da CUT, mais ou menos? 10% do tamanho, numericamente falando, da CUT, exatamente. Tá. Então, o problema é a análise dos setores organizados, é uma. A análise geral dos trabalhadores, de onde partiu a tua pergunta, também é outra, tem uma outra dimensão. Então, nos setores organizados do Brasil, nós não temos nenhuma dúvida que nós somos hoje uma referência, uma alternativa, uma expressão. Nesses setores organizados da classe, sim, há uma percepção de que nós temos um perfil de luta com estratégia política. Isso já existe no movimento organizado brasileiro. Na massa, na classe trabalhadora em geral, nos 200 milhões de brasileiros, seria muita pretensão da nossa parte dizer que nós já somos isso. Na sua concepção de sociedade, então, não existiria a empresa, não existiria o patrão? Não. Na nossa concepção de sociedade, a economia seria toda planificada. Na nossa concepção de sociedade, tudo seria estatizado e controlado por um Estado dirigido pela classe trabalhadora democraticamente. Mas você veja só, Athenagoras, o Estado hoje no Brasil é um Estado presente e um Estado forte, né? E você, se você procurar um hospital aí no Maranhão ou em qualquer lugar do país, você sabe que você não vai achar, né? Você vai achar, mas não vai achar médico, não vai achar máquina e equipamento e nem funcionário. Segundo, então, saúde acabou. Segurança acabou. Qualquer lugar do país hoje você tem a violência nas ruas. Nós temos 150 homicídios por dia no Brasil, o que é muito mais do que tem na Síria hoje, e a gente está vivendo com isso. Transporte no país falido. As grandes metrópoles entupidas, etc. A presença do Estado resolve? Será que a iniciativa privada não resolveria mais? Essa constatação que tu acabaste de fazer é a constatação de um país que tem a sua história com a presença e o peso da iniciativa privada. Esse é o balanço da iniciativa privada. Eu debito essas péssimas condições a um Estado a serviço da iniciativa privada, que inclusive canaliza boa parte do recurso público da educação para a educação privada e não para a educação pública. Boa parte do recurso, ou seja, desde o neoliberalismo, digamos assim, destampado
por Collor, né, e implementada por Fernando Henrique, a grande filosofia era a abertura do mercado, a privatização, a propaganda dos péssimos serviços, porque são serviços públicos, e toda uma propaganda ofensiva contra os trabalhadores que são incompetentes e que a eficácia da iniciativa privada poderia dar saltos. O que nós estamos vendo hoje? O transporte público é completamente privatizado. Todas as empresas públicas, aspas, né, de transporte urbano, são privadas. É rara a exceção que ainda persistiu. Te confesso que eu não lembro de nenhuma, mas creio eu que ainda exista uma ou outra, talvez cidade do interior, que tenha, sei lá, uma redezinha de empresa pública de transporte coletivo. Então, esse caos que tu citaste, que levou à explosão das jornadas de junho, é a ausência da tarefa do Estado na defesa das necessidades básicas da população e não da presença. São décadas de presença de um Estado a serviço da iniciativa privada. Em última instância, a minha conclusão é que esse é o cerne da questão. É que quem ganha é a iniciativa privada e quem perde é a população. Você é adepto à volta Lula? Não. Eu sempre fui... Não, sempre é exagero. Como boa parte da vanguarda e dos ativistas brasileiros, eu fui da igreja, fui militante do PT por pouco tempo, mas passei madrugadas colando cartaz para ver o Lula presidente, e rompi logo no seu primeiro mandato, no início do seu primeiro mandato. Aliás, antes disso nós rompemos com o PT. Quem é seu candidato para 2014? Não sei, nós estamos discutindo a alternativa de ter uma frente de esquerda, juntar o PSTU, juntar o PSOL, juntar o PCB, apresentar uma plataforma que recomponha nessa vanguarda do ativismo brasileiro uma alternativa política de superação dessa sociedade. Então, nós defendemos uma aliança no campo da esquerda com os movimentos populares. Essa alternativa poderia ser a Marina? Não. Infelizmente, não. A Marina constrói uma alternativa no campo da democracia burguesa e no campo dos marcos do regime, e em aliança com setores, inclusive, da iniciativa privada forte, né? Inclusive com apoio de setores do próprio PSDB ao estimular a sua alternativa. A Marina hoje seria trocar 6 por meia dúzia no dito popular brasileiro. Então, ela não é uma alternativa para a esquerda brasileira, tampouco que possa vir a ser apoiada pela CSP. Olha, muito legal falar com você. Não concordo com boa parte das suas ideias, porém, conversando com você, eu vejo que você acredita no que você fala. E isso é muito interessante, porque no Brasil hoje a gente vive um momento muito complicado a nível de representação política. Ou seja, os representantes políticos, na verdade, não representam ninguém. A gente vê nas ruas que a população não tem identidade com eles. Então, esse momento de não permitir as bandeiras dos partidos políticos, etc., é um sentimento hoje nacional, porque esses caras não representam. E a gente vê que você acredita no que fala e levanta a tua bandeira e vai para frente. Parabéns. Eu queria te agradecer, porque eu te liguei outro dia, você estava em cima do caminhão de som com 5.000 caras na frente, você atendeu. E eu queria te dizer o seguinte, que vai ser muito legal conversar com você de novo, porque muita coisa vai acontecer. Esse nosso programa é semanal, ele vai ser distribuído todo domingo à noite, e eu queria contar com você em novos bate-papos. Ok, em nome da Central eu fico à disposição. Eu acho importante a franqueza da diferença de opiniões, isso não nos impede de ter esses momentos de reflexão, de expressar cada um de nós a posição. Queria concluir só dizendo exatamente isso. Essa crença nesse futuro mais justo, na afirmação de que esse sistema precisa ser superado, não nega a necessidade da prática sindical nossa, que ainda que a serviço dessa estratégia, enquanto isso não ocorre, a nossa prática é a de, em mobilização, também negociar em melhores condições, de cumprir o papel do diálogo, da conversa, de permitir que os trabalhadores sigam avançando. Ou seja, nós não somos uma seita, nós somos uma entidade sindical, portanto, uma frente única,
da classe trabalhadora, que com a perspectiva socialista também cumpre o seu papel da mobilização, mas também da negociação sempre que necessário para resolver os conflitos mais imediatos. E que vem crescendo, porque eu me lembro que a última vez que eu conversei com vocês tinham 156 sindicatos, hoje você tem 200. Ou seja, está funcionando. Está funcionando. Especialmente nós queremos crescer perante a consciência da classe no geral, como uma alternativa de direção. Atinágoras, obrigado e parabéns e sucesso na luta. Obrigado aí pelo espaço. Sucesso aí na carreira. Valeu.